E no quadro Entenda Direito desta quarta-feira, nós vamos falar sobre uma lei que vai mudar a sua ligação com a internet. É a nova Lei de Proteção de Dados. A partir de agora, todo cidadão que acessa a internet deverá ter um acesso mais claro, vamos dizer assim. Seus dados não ficarão tão mais expostos na internet. É uma lei que deve entrar em vigor a partir de 2020, mas que desde já as empresas já devem começar a se adaptar. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui mais uma vez o doutor Daniel Delgado aqui nos nossos estúdios. Doutor, muito obrigado pela sua presença para falar sobre esse assunto. Sempre honrado com os convites que a TV Sul nos faz e a você, Vitor, também. Prazer é todo nosso. Doutor, vamos lá então. A Lei de Proteção de Dados está sendo alterada agora para atender melhor os clientes do site, de internet, de tudo. O internauta, vamos dizer assim, mais claramente. O que vai mudar para o cidadão diretamente? O que é essa Lei de Proteção de Dados? Tem esse nome difícil, mas o que significa? Eu vejo que vem em boa hora essa regulamentação. É um projeto que tramitou durante 8 anos, idas e vindas no Congresso Nacional, e que sempre tinha algumas oposições. Exemplo, venda dos seus dados eram comercializados livremente entre empresas que queriam adquirir os dados e para que colocasse isso. Essa iniciativa veio no telemarketing, né, que as empresas que fazem venda nesse sentido, e agora estendeu ao procedimento da internet. Por quê? Porque toda vez que você vai fazer uma compra via internet, a empresa que vende o produto, ela fica com todo o seu cadastro. E automaticamente ela repassava isso para outro sistema ou para outra empresa do conglomerado. Existia uma troca entre elas, sem regulamentação, uma troca entre as empresas de chamado favor. Eu tenho, vamos trocar o que eu não tenho. E agora regulamentou por quê? Porque o consumidor ele terá que autorizar a divulgação ou não dos seus dados pessoais. Porque está muito invasivo, né? Está muito invasivo, mas ocorre o seguinte, as empresas já vêm se adaptando, tanto é verdade que ela coloca lá, você autoriza a divulgação dos seus dados? Sim ou não? Se você disser que não, e por uma eventualidade qualquer, ela divulgar ou fornecer os seus dados a outro ou a outrem, aí é que fica complicado. Agora, como é que o governo vai fiscalizar isso? Nós não sabemos. Por quê? Porque o Michel Temer, na condição de presidente da República, vetou a criação da Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, ao argumento que melhor regulamentará isso posteriormente. E deu às empresas 1 ano e meio para se adaptarem para colocar isso em prática. E aí o que ocorre? Nós temos 1 ano e meio para que alguém invente alguma coisa para burlar essa situação. E nós não temos um órgão fiscalizador nesse sentido. O problema da informática nesse país é muito sério. Eu já cheguei a falar aqui. Um estado com 826 municípios, eu já disse isso aqui anteriormente, e nós temos uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, que vai envolver a apuração dessa divulgação. Porque o que ocorre é o seguinte, antes dessa lei entrar em vigor e no período que ela ficou tramitando no Congresso, e como é em todo o país, todos os países do mundo, enquanto você tem um grupo de pessoas agilizando, estudando para se montar um projeto de lei em defesa do consumidor, em defesa do usuário, principalmente naquilo que envolve relação de consumo através dos meios de comunicação via internet, tem alguém tentando burlar isso, criando sites falsos, criando hacks. E o que mais me preocupa, embora a lei venha em boa hora, é que ela só entrará em vigor daqui 1 ano e meio, ao argumento que dará esse prazo para que as empresas se adaptam a esse sistema. Embora tenha algumas empresas que já saíram na frente. Agora, e nesse período, que a lei ainda, você está em fase de adaptação, como é que fica a situação do usuário?
Como é que fica a situação do consumidor? Como é que fica a troca de informações? É bom lembrar que nós estamos em ano eleitoral e o último grande caso de invasão, de falta de proteção de dados, aconteceu nos Estados Unidos há 2 anos, quando uma empresa acabou analisando o perfil de milhões de usuários e acabou influenciando o voto deles através da internet. Nós temos alguns pontos, doutor, é importante nós destacarmos. Como que será feito? Serão alguns pontos que serão principalmente abordados. Tem a questão que eles usam o termo captação de emoções, tem o estudo do perfil de cada um dos consumidores, não vai poder mais fazer aqueles testes na internet e pegar todos os seus dados. Quais são os principais aspectos que serão abordados nessa lei e se haverá algum empecilho para as empresas trabalharem para captar os dados nesse sentido? Existe alguma multa, existe alguma punição? Não, existe multa, mas nós temos que dividir esse tópico em 2 partes. Uma, o problema do sistema eleitoral e da pesquisa eleitoral, porque já está ocorrendo, que foi autorizado pelo TSE. Então, quer dizer, já existe essa situação de empresas que ligam para a pessoa que tem telefone fixo e dizendo, olha, eu sou aqui uma pesquisadora virtual, eu mesmo recebi uma ligação a semana passada e gostaria de fazer uma pesquisa com o senhor, não vai tomar muito tempo, e pergunta qual a minha idade, meu nome, minha profissão, curso superior, e quem eu votaria, por que eu votaria, se ele estivesse respondendo processo da Lava Jato, eu votaria, interferiria no meu voto. Isso já está acontecendo e foi autorizado pelo TSE. Então, já vai de encontro o que foi sancionado agora recentemente. Esse é o primeiro ponto. Então, quer dizer, vai depender muito da regulamentação. O Brasil só agilizou a aprovação dessa lei em razão do que você falou ocorrido nos Estados Unidos. Nós brasileiros, temos como ponto de referência os Estados Unidos. O que acontece lá 2 anos depois chega aqui. Quando é de interesse do governo brasileiro ou do cidadão brasileiro, aí se pressiona, consegue chegar mais rápido. Só foi aprovado depois de 8 anos de idas e vindas, após esse episódio ocorrido nos Estados Unidos. Agora, como é que fica? No caso do processo eleitoral, é uma regulamentação do TSE e ele não pode fugir ao que foi regulamentado pela essa lei 12.635, salvo engano. 8 pontos principais estão sendo propostos nessa lei. Por exemplo, você que navega na internet deve saber os termos de uso que você sempre tem que aprovar e ninguém lê. Isso não vai existir mais. Mais controle do próprio usuário sobre os seus dados. Não se pode mais fornecer dados sobre saúde para fins comerciais. Livre acesso ao que está sendo feito com o seu CPF, com o seu RG. O senhor vê a aplicação prática disso nesse período de 1 ano e meio, ou vai acabar se postergando como muitas leis que surgem no Brasil? Não, eu vejo que vai ter aplicação prática em alguns episódios. A exemplo, já existe um aplicativo que a pessoa tem no seu computador, que quando o seu CPF é consultado, ele sinaliza quem consultou. Então, isso dá ao cidadão que teve o seu CPF consultado entrar em contato com a empresa que consultou e sabendo por que consultou. Isso já ocorreu no meu escritório, um cliente que chegou dizendo, olha, consultaram por 2 vezes o meu CPF e eu não autorizei. Como a lei não estava em vigor, nós tivemos que dizer a ele o seguinte, você só faça um boletim de ocorrência para preservação do direito, porque existia esses pontos que estavam para ser regulamentado. Agora, vai muito de como vai se apurar essa situação em razão desse prazo, desse lapso temporal para que as empresas se adaptem. Mas existe já aplicativos que sinalizam isso. Esse é o primeiro ponto. A segunda situação, nós temos aí o Instituto IDEC, que é o instituto mais forte desse país, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, e que vem fazendo ações proativas, tanto junto às empresas de comercialização
de produto de informática, né, o sistema busca-pé, compra fácil, etc., em defesa do cidadão. Então, há de se prevalecer e resgatar aqui o seguinte: muitas das coisas que estão sendo aprovadas foram por sugestões do IDEC, que é um Instituto em Defesa do Consumidor e que vem trabalhando ao longo desses anos. Então, nós vamos ter o seguinte: a vontade do consumidor de ter os seus dados protegidos e a vontade da empresa em cumprir a lei. Acredito eu que ambas estão de mãos dadas no mesmo rumo, qual seja, não vou fornecer os dados se não houver a autorização do cidadão. Agora, as empresas vão estar correndo o risco também da negligência por parte de seus funcionários, que seria um crime cometido por eles. Nada vai impedir que algum funcionário malicioso acesse o arquivo de uma determinada empresa e comercializa esses dados. Isso vai ocorrer e nós não temos órgãos suficientes para a apuração desse crime específico nesse sentido. Até porque vem uma penalidade na lei, mas ainda não houve a inserção no Código Penal. Então, nós ainda temos esses 1 ano e meio também para que seja inserido dentro do Código Penal, não o crime cibernético, mas a comercialização ilícita de dados que qualquer empresa vai ter. Todo escritório de advocacia tem a sua relação de dados dos seus clientes. Farmácia, da mesma forma, e assim sucessivamente. E se um funcionário vai lá e rouba esses dados? Então, em culpa vigilando, eu, proprietário do meu escritório, terei que manter isso bem organizado para que não haja fraude. Não estou dizendo que vai haver, mas grandes empresas podem correr esse risco de um malfeitor, funcionário seu que tem acesso a esses dados, de comercializá-los. E aí nós temos que ver qual vai ser a tipificação desse crime que vai ser entendido pelo Código Penal brasileiro. Dr. Daniel Delgado falando conosco sobre a nova lei de proteção de dados que vai deixar a navegação mais segura na internet. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios mais uma vez, para tratar sobre esse assunto. Eu só chamo a atenção do consumidor que a lei ela vem em boa hora, porém, entendo eu que não vai coibir essas práticas de falsificação de lista, de informações, porque tem que se tipificar esse tipo de crime no Código Penal, e enquanto um grupo de pessoas com boas ações estão tentando fazer algo para melhorar a relação entre a internet e você, usuário, nós temos um grande grupo de pessoas tentando desconstituir isso e fraudar constantemente, como sempre ocorre, em todos os casos envolvendo redes sociais. Então, a lei vem em boa hora, porém, crimes vão continuar existindo e você, consumidor, que tenha atenção em tudo que você lê e compartilha via internet. Positivo, doutor. Tá dada a opinião. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado.